Bom dia, gravando. E vamos começar hoje com Iron Maiden. Finalzinho da aula, vocês terão aí uma diquinha musical do Iron, tá? Sensacional. Então, o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Como terminamos o caderno, vamos fazer uma revisão desse caderno 2, que é um caderno muito importante, tá? Essa parte inicial do caderno 2, ela começou na aula 25, se alguém quiser acompanhar pelo caderno, página 85 do caderno 2. A primeira aula foi aula de movimento uniformemente variado. As aulas 25, 26 e 27 foram aulas sobre EMUV, equações horárias do EMUV e assim por diante. Então vamos lembrar rapidinho aqui, ó, uma coisa muito importante. O movimento uniformemente variado é o movimento cujo módulo da velocidade varia uniformemente com o tempo. Então, nós temos aqui um exemplo clássico do EMUV, ó. Eu tenho uma bola rolando, um objeto qualquer, e vocês estão vendo que a velocidade dele está aumentando de 20 em 20 km por hora. Ó, 20, 40, 60, 80, 100 e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, o tempo foi passando, 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, o tempo está passando em intervalos de tempos iguais e as velocidades estão aumentando também, sempre da mesma taxa. Ou seja, esse é um exemplo de movimento uniformemente variado. A velocidade varia uniformemente com o tempo, ela não varia de qualquer jeito. Tipo 20, 40, 80, 120, 50, depois 10. Isso seria um movimento variado qualquer. O uniformemente variado, a velocidade aumenta sempre da mesma taxa, ou se o motorista estiver pisando no freio, ela diminui sempre da mesma taxa em intervalos de tempos iguais, ok? Então, vocês aprenderam a calcular a aceleração média, que é a variação da velocidade pelo tempo, ΔV sobre ΔT. No caso do MUV, eu não preciso mais chamar de aceleração média, eu chamo simplesmente de aceleração A porque ela é constante. Então, se você voltar na figura anterior e quiser calcular a aceleração entre o intervalo de 0 a 1, ó, 40 menos 20 dividido pelo tempo 1 menos 0, 40 menos 20 dá 20, dividido por 1 dá 20. Se você quiser fazer daqui até aqui, ó, 60 menos 20, 40 dividido por 2 menos 0, vai dar 20 também. Então, se você pegar qualquer intervalo nessa figurinha, você vai ver que ela vai dar a mesma coisa. Isso significa que no MUV a aceleração é constante, ok? Então, eu posso calcular simplesmente como a variação da velocidade pela variação do tempo, ΔV sobre ΔT. Então, essa formulinha é muito usada no MUV, tá? Unidades de aceleração, gente, recordando, eu tenho aqui uma unidade de velocidade, por exemplo, metro por segundo, dividido por uma unidade de tempo, segundos. Então, fica metro por segundo dividido por segundo. Então, segundo 2 vezes dá segundo ao quadrado. Pode ser também quilômetro por hora dividido por hora. Quilômetro por hora ao quadrado. Se for, por exemplo, a aceleração de uma tartaruga, que a velocidade da tartaruga é milímetros por segundo. Pode? Claro que sim. Então, a aceleração seria milímetro por segundo ao quadrado. E aí vai. Tem inúmeras unidades de aceleração. Qual é a mais usada? Essas duas que estão aí para vocês no quadro em amarelo. O metro por segundo ao quadrado,
que é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades, tá? E o quilômetro por hora ao quadrado. Quem está entrando na reunião agora, um recado, como nós terminamos o caderno 2, estamos fazendo uma revisão muito importante do caderno 2. Estou começando da aula número 25, tá? Que é uma aula sobre movimento uniformemente variado. Então, já falei que no M e o V a aceleração é constante e eu posso calculá-la como variação da velocidade pela variação do tempo, ok? Aí nós entramos nas funções horárias do M e o V. Primeira função horária do espaço, tá? É a famosa fórmula que nós chamamos de sorvetão. Lembram que no movimento uniforme, daqui até aqui, ó, é uma equação do primeiro grau, chamávamos esta fórmula de fórmula do sorvete, né? Agora, como tem o termo de segundo grau, a sobre 2t ao quadrado, a gente chama esta fórmula de sorvetão, tá? Então, qualquer movimento uniformemente variado é representado por uma equação de segundo grau. Então, sempre vai ter aqui o t ao quadrado. Se tiver t ao cubo, t à quarta, ou qualquer outro expoente, não é mais m u v, tá? Se não tiver isso daqui, ó, parar aqui a equação, que for um termo só de primeiro grau, t, aí já vira movimento uniforme, tá? Então, para ser movimento uniformemente variado, eu preciso ter um termo de segundo grau, tá? Essa fórmula aqui ela é muito usada de uma maneira reduzida, como eu coloquei bem grande aqui para vocês, ó. Esta fórmula do ΔS V0T A sobre 2T2. Na verdade, isso e isso é a mesma coisa. Essa daqui, ó, eu uso quando o problema não te dá o espaço inicial e pede distância percorrida pelo móvel ΔS, o que você faz, ó? Eu peguei o S0 que está desse lado, joguei para o lado esquerdo, ficou S menos S0. Vocês sabem que S menos S0 é uma variação de espaços, então eu troquei esse S menos S0 por ΔS e o resto copiei igual. Vocês viram que ontem nós, num exercício do avião que caía verticalmente, que as pessoas ficavam com a cabeça grudada no teto do avião, nós usamos essa fórmula aqui, ó, ontem, naquele exercício do avião. O avião dava uma caída, né? Descia 200 metros e gastava 4 segundos para isso. Supunha velocidade inicial zero, nós achamos a aceleração de queda do avião num exercício de dinâmica. Portanto, gente, essas fórmulas de M e V são muito usadas, sempre caem em vestibular. Então, esse resumão que eu estou colocando para vocês aqui é muito importante, tá? Então, ó, vamos pegar um exemplo. Inventei um exemplo qualquer aqui da minha cabeça, ó. Uma partícula partindo do repouso percorre 400 metros em 4 segundos em movimento uniformemente variado. Qual é a sua aceleração? Não adianta querer fazer, por exemplo, A ΔV sobre ΔT, que é a fórmula anterior, porque você não tem aí a variação da velocidade. Ele não deu velocidade, ele deu espaço e tempo. O que casa espaço e tempo? Espaço com tempo, o sorvetão, então eu vou usar o sorvetão. Qual que eu vou usar? De cima, essa ou essa? Na verdade, você pode usar qualquer uma. Se você usar essa daqui, você admite o espaço inicial como sendo zero, não tem problema nenhum. Mas eu acho que mais rápido usar essa daqui, ó. O que é ΔS? Distância percorrida. Quanto que esse carro percorreu, gente? Olha aqui, 400 metros, tá? Então, troquei esse ΔS por 400, está aqui embaixo, tá? V0, velocidade inicial, partiu do repouso,
velocidade inicial, zero. Zero vezes qualquer número dá zero, então isso aqui, ó, morreu, não precisa nem colocar. A aceleração está aqui, ó. O tempo foi dado, ó, 4 segundos. Então, troquei esse t por 4. 4 ao quadrado sobre 2. Então, vocês estão vendo que isso daqui, ó, na verdade, é esse sorvetão aqui, ó. Apliquei o sorvetão. 4 ao quadrado, pessoal, dá 16, que dividido por 2 dá 8. O 8 está multiplicando, passou dividindo. 400 dividido por 8, aceleração desta partícula, 50 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês estão vendo que é um exercício que deu espaço, deu tempo e pede aceleração. O que eu usei? Sorvetão para calcular a aceleração, tá? Então, isso é um exercício muito importante para vocês recordarem. Então, funções horárias do MUV, primeira função horária muito importante, muito usada, cai muito em vestibular, função horária do espaço, fórmula do sorvetão, uma equação do segundo grau, tá? Se eu derivar isso aqui, ó, derivando a equação de espaço, eu encontro a equação da velocidade. Então, nosso item 2 é a função horária da velocidade. Se eu derivar aquela equação, eu chego numa equação do primeiro grau, que é o que nós chamamos de vovô ateu. V igual a V0 mais A vezes T. Com ela, eu descubro a velocidade do móvel no momento que eu quiser. V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Qual a velocidade do carro no instante 5 segundos? Bota 5 aqui, substitui e faz a conta, ok? Então, o MUV tem duas funções horárias. A do espaço em função do tempo, que é do segundo grau, e a da velocidade em função do tempo, que é o vovô ateu, primeiro grau, tá? As duas são funções horárias, dependem do tempo. Às vezes vocês têm exercício que não fornece o tempo. Então, o que Torricelli fez? Ele pegou a equação do espaço, sorvetão, pegou a equação da velocidade, vovô ateu e, pumba, uniu as duas equações. Quando ele uniu as duas equações, ó, ele montou esta equação, chamada de equação de Torricelli, que não depende do tempo. O que é V? Velocidade final do meu carro, V0 a inicial, a aceleração e a distância percorrida. Então, vamos pegar um exemplo para calcular por Torricelli. Vamos lá, ó. Um carro parte do repouso, opa, já para aí. Partiu do repouso, isso aqui, ó, velocidade inicial, zero, tá? Com aceleração constante, 5. Opa, outro dado importante. Aceleração constante significa movimento uniformemente variado. Beleza, então já tenho dois dados na primeira linha do problema, ó, dois dados. Primeiro, partiu do repouso, V0 igual a zero. O outro, aceleração constante, 5 metros por segundo ao quadrado. Eu faço duas perguntas. Primeiro, qual a velocidade do carro após percorrer 1 quilômetro? 1 quilômetro é a distância percorrida. Gente, imaginem um carro aqui parado, ó, ou qualquer objeto. Olha a bolinha aqui, desenhei uma bolinha. Velocidade inicial zero, ela parte do repouso. Aí o motorista resolve pisar no acelerador. Acelera 5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai aumentando, 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 aumentando. Ele anda daqui até aqui, ó, 1 quilômetro, que são 1.000 metros, né? Qual a velocidade dele depois de ter percorrido 1 quilômetro? Se vocês quiserem aplicar o sorvetão ou o vovô ateu, até pode aplicar, mas vocês vão ficar com uma equação e duas incógnitas, porque vocês não têm o tempo. Toda vez que eu não tenho o tempo, eu uso a equação de Torricelli. Então, vamos lá, V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S, tá?
V tá aqui, ó, velocidade final do meu carro ao quadrado é o que eu quero. V0 partiu do repouso zero, ó, zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, tá aqui, ó, 5. Cuidado agora, ΔS, distância percorrida, 1 quilômetro. Sistema Internacional de Unidades é o metro, então 1 quilômetro tem 1.000 metros, então, ó, o ΔS, 1.000 metros. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 1.000, 10.000. Como o V está ao quadrado, a raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Portanto, este móvel que partiu do repouso foi acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado. Depois ele andar 1 quilômetro, ele atinge a velocidade de 100 metros por segundo. Vocês estão vendo que eu consegui calcular a velocidade dele sem saber o tempo que ele demorou daqui até aqui. Muito importante isso. Aí o problema pode perguntar para você numa letra B, qual o tempo gasto? Quanto que ele gastou daqui até aqui? Aí você pode usar a fórmula que você quiser. Pode usar a aceleração ΔV sobre ΔT, que dá certo. Pode usar o vovô ateu, que dá certo. Você pode usar o sorvetão, que dá certo. Eu peguei o vovô ateu, que está aqui em cima, ó, que eu acho mais fácil. V igual a V0 mais A vezes T. V, velocidade final, ó, acabei de descobrir, 100. A inicial, V0, 0. A aceleração está aqui em cima, 5. E o tempo não sei. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 5, 20 segundos, ok? Pronto, resolvi um problema que tem aí a equação de Torricelli, que tem o vovô ateu, mas eu poderia também ter usado sorvetão ou A ΔV sobre ΔT. Ok? Tenho aqui mais um exemplo, ó. Inventei uma função horária qualquer. S igual a 5 mais 2t mais 3 sobre 2t ao quadrado. Está no Sistema Internacional. O que é Sistema Internacional? Lembrando, espaço em metros, tempo em segundos. Isso é Sistema Internacional. É claro que o problema não vai te dar a equação assim, ele vai fazer a conta. 3 dividido por 2, 1,5. Então, ela viria desta maneira. O aluno olha para isso, vê que tem um t ao quadrado aqui, equação do segundo grau, isto representa um carro em movimento uniformemente variado. Se eu derivar isso aqui, eu encontro a equação da velocidade. Então, me ajuda aqui, ó. Derivada de 5, 0. Derivada de 2t, 2. Está aqui, ó, 2. Derivada de 1/2 t ao quadrado, regra do tombo. Tombo expoente lá na frente. 1,5 vezes 2, 3. Está aqui. Tiro 1 do expoente, o t ao quadrado virou t. Pronto. Essa é a equação da velocidade. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Note que isto é o vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Ó. O 2 está no lugar do V0 e o 3 está no lugar da aceleração. Se eu derivar isso aqui novamente, eu encontro a aceleração. Então, ó, derivada de 2, um número sozinho, 0. Derivada de 3t, 3, está aqui. Olha o que aconteceu. Quando eu derivei a equação da velocidade, eu encontrei quem? Aceleração que não depende do tempo. Já deu direto A igual a 3, me mostrando que a aceleração é constante. Quer dizer que no instante 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, sempre nesse exemplo ela vale 3. O que significa tudo isso, pessoal? Significa que eu tenho uma trajetória onde os espaços estão em metros. Aqui é o marco 0. Este móvel está partindo do espaço 5. Como é que eu sei? Olha aqui o sorvetão, ó. S é igual S0. O S0 é 5, ó. Então, ele está partindo do espaço inicial 5. Mais V0t. Olha a velocidade inicial dele que aparece aqui, ó. E aparece aqui no vovô ateu. Então, a velocidade inicial desse móvel não é 0, é 2, ó. Então, ele sai daqui com velocidade inicial 2
e vai embora, andando nessa estrada, acelerando a 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, fizemos aqui um baita resumão do MUV, relembramos que o MUV possui aceleração constante, o MUV possui duas funções horárias, espaço em função do tempo, que é o sorvetão, velocidade em função do tempo, que é o vovô ateu. Casando as duas, nós temos a equação de Torricelli, tá? Para finalizar o MUV, pessoal, eu posso calcular a velocidade média no MUV de que maneira? ΔS sobre ΔT, que vocês já sabiam, mas no caso do MUV eu também posso pegar a velocidade inicial, somar a final e dividir por 2. Essa fórmula é muito usada principalmente para gráficos. Você pode fazer VM, velocidade média, ΔS sobre ΔT, ou velocidade média, V0 mais V sobre 2, ou, até coloquei aqui, ó, destaquei, pega a parte do meio e a final. ΔS sobre ΔT, V0 mais V sobre 2. Às vezes o problema pede para você velocidade, ó, e ele não te dá aceleração. Vocês estão vendo que essa fórmula não depende da aceleração. Ele te dá a distância percorrida pelo móvel, te dá o tempo, te dá a velocidade inicial e pede a final, você usa essa daqui. Então, é mais uma fórmula muito importante para decorar no MUV, ok? Se alguém está copiando e passar algum slide, não deu tempo de copiar, como sempre, eu estou gravando esta aula. Ela estará disponível, esta aula, hoje à tarde, no meu canal do YouTube, Elizabeth Venites, e também estará na sala virtual de vocês hoje à tarde. E mandarei esses slides hoje à tarde para vocês, o de ontem e o de hoje, ok? Depois, aquilo foi resumo das aulas 25, 26 e 27. Da 28 até a 31 são os gráficos do MUV. Gráfico do espaço pelo tempo. Como a fórmula do espaço pelo tempo do MUV, o sorvetão é do segundo grau, matemática, a equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola, concavidade para baixo ou concavidade para cima. Quando a concavidade é para baixo, a aceleração do movimento é negativa. Quando a concavidade é para cima, aceleração positiva, tá? Sempre esse ponto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês em roxo, é o ponto que o móvel para mudar de sentido. Então, sempre esse ponto aqui, ó, ou esse ponto aqui, o vértice da parábola, representa velocidade do móvel zero. Vocês estão vendo que aqui os espaços estão, ó, aumentando, tá? Oi, alguém escreveu alguma coisa? Estamos tendo problema com o quê? Tá dando para ouvir direitinho, gente? Ó, os espaços estão aqui aumentando. Tá dando para ouvir de boa, Carol. Tá dando para ouvir bem direito? Então tá. Ó, os espaços vão aumentando, tá? Progressivo. Aí ele para. Vocês estão vendo que aqui ele volta, ó. Os espaços estão diminuindo. Sempre o vértice da parábola é o ponto que ele para e retorna. Parou para voltar à velocidade zero, ok? Como que seria o gráfico da velocidade em função do tempo? A velocidade é uma função do primeiro grau, é o vovô ateu. Função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, ou uma reta subindo, ou uma reta descendo, tá? A aceleração é constante. Na matemática, como que é o gráfico de uma função constante? Reta paralela ao eixo do x. No nosso caso, reta paralela ao eixo do tempo. Se a aceleração é positiva, para cima do eixo. Se a aceleração é negativa, para baixo do eixo. Então, esses são os possíveis gráficos do MUV, ok? Propriedades gráficas, formulinha da Eva. Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave, Eva. Então, olha só, E
gráfico do espaço, V, gráfico da velocidade, A, gráfico da aceleração. O que significa isso? Se eu tenho um gráfico da aceleração e ele pede velocidade, fica mais fácil eu fazer área da figura. Se eu tenho um gráfico da velocidade e eu quero calcular o espaço percorrido pelo móvel, área da figura, isso é muito importante. Então, eu fiz um exemplo disso aqui, ó. Um veículo se desloca em trajetória retilínea e sua velocidade escalar varia com o tempo, de acordo com o gráfico a seguir. Eu quero a velocidade média desse carro de 0 a 40. Ó, gente, eu sei que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Mas qual a distância que esse carro percorreu em 40 segundos? O que ele deu? Ele deu o gráfico da velocidade pelo tempo. Eu tenho aqui, ó, o gráfico da velocidade. Eu quero espaço, distância, área da figura. Isso é um trapézio, área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Ó, base maior, tudo isso aqui embaixo, 40. Base menor, isso aqui em cima, ó, ela começa no 10, termina no 30. De 10 para 30 tem 20 unidades. A altura é isso aqui, ó, 20 sobre 2. 40 mais 20, 60. Aqui eu dividi 20 por 2, 10. 60 mais 10, este imóvel andou 600 metros, é o ΔS, e gastou 40 segundos. Então, ele percorreu isso com uma velocidade média de 15 metros por segundo. Usei as propriedades gráficas, regrinha da EVA, tá? Muito importante isso também, tá? Eu vou passar para frente, eu sei que tem muita gente copiando, mas como eu falei, eu mando os slides para vocês hoje à tarde, tá bom? Gente, depois da aula 32, queda livre. Queda livre é nada mais, nada menos que um movimento uniformemente variado. Você pode usar sorvetão, Torricelli, vovô ateu, aquela forma da velocidade média. Só que na queda livre você deixa um corpo cair próximo da superfície da Terra, ele adquire a aceleração da gravidade G, que geralmente é 10. Então, o A do sorvetão, do Torricelli e do vovô ateu, você troca por G igual a 10. A velocidade inicial na queda livre é sempre 0. E a distância que ele percorre daqui até bater no chão é a própria altura que ele cai. Então, você troca o ΔS por H. Se você trocar tudo isso no sorvetão, você chega nessa fórmula. Isso aqui não parece, mas é o sorvetão. E isso aqui é o Torricelli, não parece, mas é o Torricelli, tá? Preciso decorar isso e isso, tempo de queda e a velocidade com que ele chega no solo? Não. Se você decorou já sorvetão, Torricelli, vovô ateu, dá certinho. É só trocar o ΔS por H, o V0 por 0 e a aceleração por G, que dá certinho, tá? E, finalmente, nós entramos em lançamento vertical, que é quando eu jogo um objeto para cima. Cuidado, eu jogo um objeto para cima, ele sai do chão com uma determinada velocidade, que não é 0. Então, eu não posso usar aquelas formulinhas da queda livre do lançamento vertical. Vou usar aqui também as formas do Torricelli, vovô ateu, sim. Só que cuidado, como ele é jogado para cima e a gravidade atua para baixo, sempre no lançamento vertical você vai usar o G nas fórmulas com sinal negativo, tá? Jogou alguma coisa para cima, ó, ela vai subindo, 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 a velocidade vai diminuindo até que ela para. Parou, velocidade 0. Quando ele para a velocidade 0, ele atingiu a altura máxima e ele, pumba, cai, tá? Isto é lançamento vertical. Claro, aqui nós desprezamos a resistência do ar, tá? Gente, fiz um exercício de lançamento vertical que usa, ó, aquela fórmula da velocidade média muito importante
esse exercício. Uma pedra é atirada verticalmente para cima da superfície de um planeta muito distante do sistema solar. O gráfico representa a altura da pedra x, olha, ele está chamando a altura de x, em função do tempo t. Determine o módulo da aceleração da gravidade neste planeta, tá? Então, ó, imaginem, eu peguei uma pedra, tá aqui na minha mão, ó, olhem para minha mão, joguei para cima, essa pedra sobe, atinge a altura máxima e cai. O gráfico mostra isso, ó. A altura da pedra em função do tempo, ó. A pedra está aqui na minha mão no chão, tempo zero, altura zero. Joguei a pedra para cima, ela foi subindo, 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 ela atingiu a altura máxima de 1,8 metros, ela gastou 0,6 segundos para atingir a altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima, ela cai, chega no chão novamente no instante 1,2, tá? Pelo gráfico, a altura máxima é 1,8 e a pedra atinge a altura máxima no instante 0,6. O que eu falei para vocês lá atrás? Sempre esse vértice da parábola representa um instante que ela atinge a altura máxima, ela para cair velocidade zero. Então, o que eu fiz? Eu usei a parte do gráfico daqui até aqui, ó. Gente, daqui até aqui, a pedra subiu quanto? Uma altura de 1,8 metros e gastou 0,6 segundos. Então, o ΔS, 1,8 metros, e esse tempo ΔT, 0,6 segundos. Com que velocidade inicial eu joguei a pedra? Não sei. Com que velocidade ela chega aqui em cima, ó, e atinge a altura máxima? Quanto vale esse V? Tá aqui, ó, 0. E sobre 2, que é da fórmula. 1,8 sobre 0,6 dá 3. V0 mais 0 dá V0 sobre 2. Multipliquei em cruz, 3 vezes 2, 6. Ah, então eu joguei a pedra com velocidade inicial 6. Olha a minha mão. A velocidade dela vai diminuindo. Olha a minha mão, gente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parou. Atingiu a altura máxima. Ela gastou para isso 0,6 segundos e subiu 1,8 metros. Aí ela cai, tá? Qual a aceleração da gravidade desse planeta? Usei o vovô ateu. Poder ter usado sorvetão, Torricelli, A delta V sobre delta T, qualquer uma, ó. Atingiu a altura máxima, V igual a 0. A velocidade inicial acabei de achar, 6. Cuidado! O que eu falei para vocês? No lançamento vertical, você usa a aceleração da gravidade negativa, menos G. E o tempo pelo gráfico 0,6. Esse G6 negativo passa para lá positivo. 6 dividido por 0,6, esse planeta tem uma aceleração da gravidade igual da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, conseguimos aí fazer um resumão. Essa é a música da aula de hoje. Até a próxima!